A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, bem-vindos. Vamos fazer aqui um vídeo complementar sobre hermenêutica, a ciência, a arte de interpretação dos textos bíblicos. Então eu trouxe aqui alguns exemplos práticos para a gente ver junto, como por exemplo a passagem que está registrado lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, onde fala do cavalo branco com o seu cavaleiro. Vamos lá conferir. Aqui, Apocalipse capítulo 6, verso 2. Vou usar aqui a Bíblia online para vocês conseguirem visualizar. Diz assim: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Qual que é o problema desse texto? Muitas pessoas acabam interpretando que esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus. E veja que quando se fala saiu vitorioso, saiu para vencer, é fácil fazer uma ligação com o próprio Jesus. Mas o contexto aqui vai nos mostrar o seguinte, olha o verso 1. E havendo o cordeiro aberto os selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E aí veio o cavalo branco. Ora, na cena do texto aqui, o cordeiro é Jesus, e não o cavaleiro do cavalo branco, porque ele vai ter uma sequência de cavalos em suas cores que vem trazendo morte, vem trazendo fome, vem trazendo caos à terra. Logo, porque só o cavalo branco traria uma paz? E como que nós interpretamos então? Que cavalo é esse que traz paz? Nós podemos ver que esse cavalo, na verdade, ele é o anticristo. Ele é aquele que vem enganando, uma falsa paz que durará aí um pedaço de tempo, um pedaço da grande tribulação. Então, Apocalipse capítulo 6, verso 2, o cavaleiro do cavalo branco não é Jesus, ok? Vamos para mais uma. Vamos trazer aqui mais um texto bíblico. Vamos agora falar a respeito de alguns versículos bíblicos que as pessoas falam como versículo bíblico, mas a gente vai analisar aqui e vamos ver se está na Bíblia. Você já ouviu aqui esse texto? A voz do povo é a voz de Deus. Será que tem esse versículo na Bíblia? O que você acha? Será que a voz do povo é a voz de Deus mesmo? Olha só, pessoal. Na verdade, não existe esse versículo, é falso. A voz do povo não é a voz de Deus. Isso é um ditado popular. Você tem vários textos na Bíblia onde aparece a voz de Deus, Deus falando, como o texto que o próprio Deus se manifesta dizendo: esse é o meu filho amado, a qual me comprazo. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, o povo não rejeitaria Jesus, todos seguiriam ao Senhor. Então é importante dizer que esse versículo não está na Bíblia. E esse segundo, você acha que é verdadeiro ou falso? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Veja que alguns textos desse não é que são mentirosos. Pode ser ditados que de fato é verdade. Mas o problema aí é que esses textos não estão na Bíblia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é um versículo bíblico. Talvez o mais perto ali seria Mateus 7. Pedi, e dar-se-vos-á, o que bate se abre, o que busca encontra. Mas água mole em pedra dura não é um versículo bíblico. E esse aqui? 1000 irá ou 1000 chegará e 2000 não passará. Talvez se você tem aí mais de 30 anos, talvez na sua infância você tenha ouvido alguém dizer isso. Porque havia aquela expectativa que o mundo não passaria do ano 2000, todo o misticismo em cima do número 2000. E a gente passou bastante do ano 2000,
e é verdade que é falso isso, né? Então não é verdade, né? Não existe esse versículo na Bíblia, tá? Dia e hora ninguém sabe, o próprio texto bíblico vai nos dizer. Às vezes as pessoas também citam esse texto, mas há um erro nesse texto, que Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Será que é verdade que Deus cega o entendimento das pessoas? Olha, tem um sutil erro aqui, porque na verdade o texto diz que o Deus deste século é que cegou o entendimento. Então o nosso Jesus, ele dá vida, ele não cega ninguém, né? E as pessoas confundem, tanto que é um Deus com D minúsculo, porque quem tem cegado a humanidade é o diabo e não o nosso Deus. Vamos para mais alguns aqui. Esforça-te e eu te ajudarei. Você já deve ter ouvido esse texto também. Porém, esse texto não está dessa forma na Bíblia em nenhum lugar. Embora a expressão esforça-te apareça pelo menos 12 vezes na Bíblia, nunca ela vem acompanhada do eu te ajudarei. A gente esforça-te, tenha bom ânimo, mas com o eu te ajudarei dessa forma não está na Bíblia Sagrada. Então não é que não pode citar isso, né? O que não pode dizer é que está na Bíblia aquilo que não está. Outro, eu venci o mundo e vós vencereis. Será que esse aí está na Bíblia? Veja que quando o pregador cita esse texto, o vós vencereis, ou vocês vencerão também, é por conta do pregador, porque a Bíblia vai até apenas eu venci o mundo, lá em João capítulo 16, verso 33, tá? Então, não é dessa forma o versículo completo. Outra coisa que a gente ouve muito é que Jesus é o médico dos médicos. Aí é mesmo, eu concordo. Só que o detalhe é que não está escrito dessa forma na Bíblia. Jesus é o médico dos médicos? Sim. Mas isso está escrito na Bíblia dessa forma? Não está. Então o erro está em dizer que isso é um versículo bíblico, né? Tem alguns que passam muito perto disso, né? Como o Senhor te sara, o Senhor é teu médico. São expressões que estão na Bíblia e esses sim são versículos bíblicos. Mais um, esse tem até corinho que canta, né? Não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Isso é verdade? Sim. Está na Bíblia? Não. A gente sabe da soberania da vontade de Deus. Tudo é pela sua permissão. Mas dessa forma, não está escrito na Bíblia. Essa frase não é um versículo bíblico. Então vamos ficar atentos para não confundir o que é versículo bíblico daquilo que são ditados populares, né? Acho que o grande problema é que a gente ouve e reproduz. Tem muita coisa que a gente ouve na igreja ao longo de muitos anos e ninguém parou para pensar ou procurar na Bíblia se aquilo de fato está na Bíblia ou não. Então esse é o alerta que a gente está trazendo aqui. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Certamente você já ouviu essa expressão. E aí, o que você acha? Ela é bíblica ou não é bíblica? A resposta é: não é bíblica. Não está escrito dessa forma. Tá? Parece por muitas vezes as pessoas usarem isso como um consolo para aqueles que pecaram. Né? Mas na verdade, para que Deus levante, é imprescindível que haja o arrependimento da pessoa e o esforço, né? O exemplo, por exemplo, lá do filho pródigo, né? No desejo dele de voltar ao pai, teve que haver um arrependimento e uma ação no encontro do pai. E aí sim o pai o recebeu. Tá? Também a gente tem o mais próximo, que é lá em Provérbios, capítulo 24, 16, que vai dizer lá: se o justo cair por 7 vezes, não ficará prostrado. Esse seria o texto que chegaria mais próximo de o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas veja que o contexto lá de Provérbios é o justo, né? Aquele que é reto. Deus não o deixará prostrado. Não é usado no contexto do pecado, como a gente sempre ouve. Ok? Mais um, se você também já ouviu, o dinheiro é a raiz de todos os males. Tá certo ou tá errado esse aí? Tem uma sutil alteração, né? Esse texto é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6,
verso 10. Ele está dizendo assim, porque o amor do dinheiro é a raiz. O dinheiro ele é bom. O que é ruim é quando se ama o dinheiro mais do que as pessoas. Então não é o dinheiro que é a raiz dos males, mas o amor a esse dinheiro. Cabe então essa correção desse versículo. O pouco com Deus é muito, é verdade, mas não está na Bíblia. Tá? O que nós temos mais perto é lá Lucas 16:10. Né? Lá está dizendo assim que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Tá? Então, uma pequena alteração daquilo que as pessoas dizem. Repito, não que esteja errado, mas simplesmente não está na Bíblia, ok? Espero que você esteja gostando. Vamos lá para mais alguns. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já ouvimos muito esse aí também. Concorda? Então, o mais perto, deixa eu voltar aqui. O mais perto é Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. Será quebrantado de repente sem que haja cura. Pode ser uma paráfrase, né, desse versículo, mas literalmente, que não vem pelo amor, vem pela dor, pode ser até uma verdade, mas não é um versículo bíblico, ok? Retornando agora, vamos analisar os versículos. Eu tenho aqui o texto de Lucas, capítulo 10, verso 4. E aqui um alerta da hermenêutica, né? Eu quero frisar aqui qual o perigo de nós tirarmos o texto do seu contexto. Porque quando eu tiro o texto do contexto, ele vira um pretexto para aplicar o versículo do jeito que eu quiser. Tá? Então, nós temos que ficar atento ao contexto. Lucas, capítulo 10, verso 4. Será que Jesus disse que não pode dizer bom dia, boa tarde? Será que Jesus proibiu de saudar, proibiu de levar bolsa? Porque se eu ler o versículo isolado, dá a impressão que Jesus está proibindo isso. Vamos dar uma conferida lá? Lucas capítulo 10. Vou usar mais uma vez aqui a Bíblia online para que vocês possam acompanhar a minha leitura. Vou ver aqui Lucas capítulo 10 e o verso de número 4. Olha só, como que você interpretaria esse texto de forma isolada? Jesus dizendo, não leveis bolsa. Que Jesus proibiu, é uma doutrina de Cristo levar bolsa. Nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isoladamente, eu posso entender que Jesus está dizendo que não pode usar bolsa e não pode cumprimentar as pessoas na rua. Será que é isso? Mas quando você vai no contexto, no verso de número 2 aqui, né, é claro que é um exemplo bem simplório que eu estou trazendo, mas Jesus está dizendo, grande na verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Então, o que o verso 4 está dizendo é da pressa da obra de Deus. Não perder tempo, né? O chamado é para agora. Né? Você não se preocupe, né, em fazer a sua mala, preocupe com coisas dessa terra, não perca tempo no caminho, porque fala da pressa que Deus tem para que nós venhamos fazer a obra de Deus, uma vez que são poucos os trabalhadores. Certo? Lucas 10, 4. Vamos ver mais um. Filipenses 4, 13. Esse é famoso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá? Também Filipenses 4, 13. Vamos até lá, Filipenses. Vamos aqui, Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o problema desse versículo? Visto de forma isolada, nos dá a entender que eu posso ser alguém superpoderoso, que posso fazer o que eu quiser, que eu posso conquistar o que eu quiser, até ignorando a vontade de Deus, né? Só que o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando principalmente do seu sofrimento. É isso que o verso 12 está dizendo, que ele sabe estar abatido. Então ele pode em Cristo vencer esse abatimento, mas ele também
pode em Cristo ter abundância. Então, normalmente a aplicação é só para o lado positivo. Mas sabendo a realidade que Paulo vive, né, qual a realidade que ele vive? Em ter fome, né, em padecer necessidade. Ele poderia, por amor de Cristo, pela obra de Deus, poderia em Cristo suportar as dificuldades, fazendo a sua viagem missionária, pregando o Evangelho. O grande problema é que quando eu isolo, né, posso dar uma conotação que o versículo não está dizendo apenas de coisas positivas. Ok? Vamos aqui para mais um, Filipenses 4,13, agora nós vamos para Romanos capítulo 10, verso 15. Né? Mais um exemplo de uma interpretação literal que pode ser confundida. Vamos lá, Romanos capítulo 10, verso 15. Vamos puxar aqui, Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Será que os pés literalmente são bonitos daqueles que pregam o Evangelho? O que está acontecendo aqui é que quando ele fala dos pés, né, que anunciam a paz, falam da obra, né, da pessoa toda, né, da obra que essa pessoa está falando. Não literalmente que o pé, né, nós iríamos olhar para os pés de todos os missionários e ver se eles estão pregando de verdade, que o pé teria que ser bonito, né? Sem frieira, sem machucado, sem unha encravada. E a ideia não é essa, né? Aqui os pés, né, falam da obra que essas pessoas estão fazendo. Tá bom? Claro que é um exemplo bastante simples. Vamos aqui para outro. Né? Lucas 9, capítulo 3. Né? Esse é até cômico, esse. Talvez você já ouviu em algum lugar. Né? Jesus dando a ordem que não era para levar duas namoradas. Ou alguns dizendo que Jesus tinha duas namoradas. Você já ouviu isso? Vamos lá no texto novamente. Então é Lucas 9:3 agora. Lucas 9, verso 3. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Veja aqui a tradução que eu estou usando. Ela é Almeida Revista e Corrigida. Então aqui já está vestes. Mas eu vou adicionar aqui uma tradução muito conhecida, que é Almeida Revista e Corrigida de 1969. Deixa eu ver aqui. Então aqui também está dois vestidos. Mas você já deve ter visto uma tradução, que essa tradução ela fala sobre túnicas. Né? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra aqui. Que está assim, deixa eu ver a Almeida Corrigida Fiel. Ó, ela está, na Almeida Corrigida Fiel. Lucas 9:3. Né? E disse: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas túnicas. Né? E alguém lá no passado, né? Não sei se é uma história verídica, mas alguém falou que a namorada de Jesus era túnica, né? Tanto que tiraram a túnica de Jesus. Né? Claro que é uma brincadeira, mas túnicas seria o tipo de vestimenta que o pessoal usava na época. Não se trata de uma pessoa, né? Não era para ter duas túnicas como se fosse uma pessoa, ok? Vamos lá para mais um aqui. Números 14:34. Será que Jesus, que Deus prometeu ao povo no deserto, o povo de Israel, que dariam apartamentos para ele? Esse também dá certo dependendo qual é a tradução que a gente tem na Bíblia. Tá? Então, Números 14:34. Vamos lá? Números 14:34. Puxar aqui. Números 14. Aqui no verso de número 34. Nas duas traduções que eu tenho aqui, está afastamento. Mas agora sim eu vou puxar a versão
de 1969, que nela eu sei que está, que é essa Almeida Revista e Corrigida de 69, aqui no verso 34, olha só que quando eu olho uma versão só, eu posso confundir. Por isso, uma dica sempre procurar outras versões da Bíblia e conferir o texto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, por cada dia um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Será que Deus estava prometendo mostrar o apartamento dele para o povo no deserto? Porque apartamento, trazendo para os dias de hoje, é uma moradia. Mas o verso 34, na outra tradução, mostra: conhecereis o meu afastamento. É por isso que tem novas versões, atualizações do texto bíblico para corrigir, fica mais fácil interpretar. Tá? Então Jesus estava dizendo o seu afastamento, de se afastar do povo, e não de uma moradia que é o apartamento. Ok? Confira aí na sua Bíblia para ver como está na sua Bíblia, a sua tradução, Números 14, 34. Se você tiver a Almeida Revista e Corrigida, está afastamento. Mas a Almeida Revista e Corrigida de 1969 é uma versão muito usada ainda. Está apartamento, afastamento não, e apartamento nas duas versões comparadas. Ok? Vamos aqui partindo aqui para a conclusão. Então, quando a gente vai fazer a interpretação do texto bíblico, é importante a gente ficar atento às passagens descritivas e às passagens prescritivas. Passagens descritivas são aquelas que não podem gerar uma doutrina, mas apenas era uma descrição do lugar, do que estava acontecendo. Era uma informação local e não uma doutrina para que você encontre em toda a Bíblia Sagrada. Agora, quando é prescritiva, é uma ordem, é uma determinação. E de pregar o Evangelho é uma ordem, não é uma descrição dizendo que eles pregavam. É uma ordem para que a gente possa seguir essa ordem e pregar o Evangelho hoje. Tá? Outra coisa importante ao se ver a interpretação, a gente tem a lei da harmonia. A Bíblia não se contradiz. Então, se você analisar dois textos, e um dos textos for contrário ao outro, possivelmente nós estamos interpretando errado. Porque a Bíblia, ela tem Deus como seu principal autor. E Deus não se contradiz. Nele não há erro e nenhuma sombra de variação. Então, se você encontrar um texto que um diz uma coisa e o outro diz outra, e parece que eles estão se chocando, possivelmente nós não estamos interpretando correto. Quando acontece isso, normalmente se resolve com o seguinte pensamento: eles não estão se chocando, eles estão se completando. Uma informação que o outro diz, que um diz, se completa com a informação de outro lugar. Isso acontece muito, por exemplo, nos evangelhos, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E é importante também a gente saber que algumas palavras na Bíblia, elas têm muitos significados. Veja que não é só na Bíblia, na própria língua portuguesa, não é só no hebraico que uma palavra pode ter muitos significados. Na própria língua portuguesa, isso pode acontecer. Por exemplo, quando eu falo para você a palavra manga, o que é a palavra manga para você? O que é? O que significa? Qual é o pensamento que você tem? Defina essa palavra. Manga pode ser, possivelmente você pensou numa fruta. Só que manga também é a parte do vestuário, de uma camiseta, tem a manga. É a mesma palavra com dois significados. Você tem também o mangá. São aqueles quadrinhos japoneses. Chama mangá, mas se escreve ali do mesmo jeito. Nós temos ainda também uma manga, que é uma peça de automóvel. Então é a manga do eixo. Também chama manga essa peça. E nós temos também, acrescentando simplesmente um R, mas dependendo como se fala, nem se coloca esse R, nós temos o mangar,
né, que é rir de alguém. Né? Mas alguém, na pronúncia, acaba falando mangá também, você está mangando de mim. Né? Então, são exemplos de muitas coisas que podem significar uma palavra. Agora, aplica isso na Bíblia. A Bíblia também pode ter essa questão de uma palavra mudar o significado de acordo com o seu contexto. Vamos mais um exemplo. Esse sorvete é massa, né, na língua portuguesa. Massa é o sorvete de massa, né, ou massa é legal, porque a palavra massa pode ter vários significados. O outro, eu pedi uma bolacha, não um tapa, porque a gente pode interpretar bolacha como o biscoito, ou bolacha como um tapa. Então, veja que isso acontece nos idiomas, e quando se vai para a Bíblia, devemos ter essa preocupação. E um exemplo prático disso aqui na Bíblia é o texto lá de Marcos, capítulo 10, verso 25, que todos nós conhecemos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ora, quem gostaria de colocar um camelo dentro da agulha, no fundo da agulha? Que sentido faz isso? Né? Não faz noção, não tem noção, né? Não tem um sentido. Não faz sentido para mim, né? Falar isso. Então, o que eu posso interpretar? Eu tenho algumas maneiras de interpretar esse camelo e essa agulha. Jesus estava falando da dificuldade de um rico entrar no céu. Então, eu tenho 3 aplicações que podem ser verdades. Primeiro, Jesus teria simplesmente usado um ditado popular para dizer que é algo impossível. O camelo, né, literalmente um animal, não consegue ser passado pelo fundo da agulha. Então, seria um ditado popular dizendo algo impossível. É a primeira possibilidade. Nós temos uma segunda possibilidade, que na verdade ali o camelo, na verdade seria uma corda utilizada em navios. Inclusive em alguns lugares, em alguns manuscritos, estaria ali cabo, né, no lugar de camelo, cabo camelo. Camelo Camillus, exatamente por causa da semelhança que tem no escrito ali no grego. Então seria Camelos e outro seria Camillus. E haveria se perdido algumas letras ao longo do tempo, e aquilo que era um cabo para segurar navio, que era um cabo grosso, não passaria no fundo da agulha. Passou a ser camelo. Essa é a segunda forma possível de interpretação. Veja que há textos que são difíceis, né? E a letra C, que o fundo da agulha seria, na verdade, uma passagem estreita pelos muros de Jerusalém. Né? Dessa forma aqui, né? Uma passagem que o camelo não passaria, né? O animal não passaria, só uma pessoa passaria de lado ainda. Seria impossível, então, o animal camelo passar nesse espaço que seria isso comparado ao fundo da agulha, então chamado fundo de agulha. Então tem questões bíblicas, né, que por causa da forma que é escrita e do distanciamento temporal que nós temos, fica difícil da gente entender, mas você vai ver pessoas fazendo aplicações dessas 3 formas nesse texto. Para nós concluirmos, né, então não só camelo ou agulha teria essa dificuldade, ou massa, ou bolacha, ou manga, como eu citei. Um exemplo na Bíblia, por exemplo, é a palavra carne. Você tem aqui o exemplo de Números 11:4, que carne é a carne de comer mesmo, para matar a fome. Numa das murmurações, os israelitas disseram: quem nos dará carne a comer? Então, de fato, eles queriam comer carne. Né? Então, carne literal aí. Agora nós temos outro exemplo aqui, em João. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Carne aqui não é carne de comer, não é churrasco. A carne aqui se fala da humanidade de Jesus. Jesus se transformando em homem. Outro exemplo do uso da palavra carne. A carne é o poder do homem. Sua própria força é o valor da humanidade. Então o texto aí de Jeremias. Maldito o homem que confia, o homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, carne como a força do homem. Né? Também nós temos ainda na Bíblia, Salmo 84,
O salmista, expressando o desejo de se aproximar a Deus, o anelo da sua alma pela presença do Senhor, ele diz: o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Então fala de uma natureza branda, do desejo do homem de encontrar a Deus. E ele emprega aí mais uma vez o uso da palavra carne. Carne como pecado, como inclinação ao mal. Esse nós temos vários textos, né? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, carne no sentido de pecado. Veja só, 5 sentidos diferentes para a palavra carne. Então, ao ler o texto bíblico, ao interpretar o texto bíblico, eu tenho que ver o contexto para saber em que sentido a palavra carne está sendo empregada. Né? Quem tem participado de nossas aulas, por diversas vezes trouxemos outros exemplos que podem ser empregados dessa mesma forma. Eu termino aqui com um alerta, né? Quando nós pesquisamos, hoje todo mundo lança a mão da internet para tirar dúvida, para pesquisar. Mas é sempre importante você observar a fonte e que tipo de teologia você está pesquisando. Porque pode ser que nós estamos trazendo uma definição, por exemplo, que não é uma definição pentecostal, que não é uma definição, é uma definição de uma seita, por exemplo, de uma determinada palavra. Tá? Então, a teologia, ela não é só cristã evangélica. Você tem a teologia católica, tem a teologia reformada, tem o pessoal adepto do cessacionismo, que é aqueles que não acreditam que os dons ainda existem até os dias de hoje. E essas informações estão espalhadas pela internet. Então, ao pesquisar, veja quem escreveu, o site de quem que é, se é de uma seita, se é de uma igreja confiável, antes de pegar o significado ou aquela interpretação do texto bíblico. Né? Que eu leio o texto, de repente eu tenho uma dúvida, é comum irmos à internet. Mas aí cada grupo pode interpretar o texto de uma forma diferente. Claro que tem textos que os espíritas interpretam diferente. Os adventistas, os testemunhas de Jeová vão interpretar diferente de nós. Por isso, cuidado ao fazer a sua pesquisa na internet. Ok? Eu vou me despedindo de vocês, parando por aqui, orando a Deus que esse momento, esses minutos, de uma forma ou de outra, pode ter colaborado para a sua edificação. O Senhor vos abençoe. Fique na paz do Senhor.